Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui mais esse domingo, dia 9 de novembro, para meditarmos um pouquinho a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo. Juntou com as ovelhas e os bois, espalhou moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa te consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, quando Jesus estava subindo para a Páscoa dos judeus, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, ele teve uma grande ira de ver as pessoas fazendo da sua igreja, do seu templo, um comércio. Só para a gente dar um exemplo do que acontecia, antigamente as pessoas iam no templo, ofereciam animais para que esses pecados que as pessoas cometiam, eles sacrificassem os animais e pelo sangue desses animais ou pela fumaça que esses animais, quando eles colocavam no fogo, essa fumaça subia e ia até o Senhor e eles pediam perdão dos seus pecados. Mas com foi o passar do tempo, as pessoas começaram a usar esse templo de forma indevida. Como a moeda parecia a moeda do governador e tinha um decreto na época que não podia essa moeda adentrar ao templo, esses cambistas ficavam na porta do templo trocando as moedas daquelas pessoas que chegavam até o templo para que essas pessoas comprassem esses animais lá dentro. Mas de uma forma errada, porque eles faziam isso para lucrar, tanto os cambistas lá fora, quanto as pessoas que estavam lá dentro vendendo. E quando o Senhor entra no templo e vê essas pessoas fazendo isso, ele tem uma grande ira. Vem uma grande ira, mas não porque ele queria aquelas coisas materiais, não, mas é porque ele tinha grande ira, porque estavam fazendo da casa do pai dele, da casa do templo, um comércio. Aí vai dizer para nós, lá no versículo que vai dizer para nós que o zelo de sua casa nos consumirá. Onde vai dizer para nós que o Senhor, ele tinha uma grande afeição, ele tinha uma grande afeição pelo aquilo que Deus fazia naquele templo. Então, meus irmãos, e o Senhor veio nos indagar, e o que o Senhor me chamou muita atenção nesse evangelho, o Senhor me perguntava, e eu faço essa pergunta a todos vocês que estão assistindo: e nossa casa? Se hoje chegasse alguém na nossa casa e começasse a desarrumar a nossa casa, a gente ficaria feliz? Ou a gente teria zelo por essa casa nossa? Ou a gente teria esse zelo em cuidar da nossa casa? E eu falo para vocês o que o Senhor me falou em meu coração. O Senhor me falava que eu cuido muito bem das coisas materiais, da minha coisa material que é minha casa. E talvez eu não cuido assim da casa do Senhor. A minha casa só vai me trazer conforto. A casa do Senhor, a igreja, o templo, ela vai me trazer a salvação. Ela vai me trazer a salvação. E o Senhor também me indagava que o meu corpo é templo do Espírito Santo, como diz São Paulo. E como eu tenho cuidado do meu corpo? Como eu tenho feito para cuidar do meu corpo, esse templo do Espírito Santo? Como eu estou fazendo para cuidar? Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos talvez deixando muito de lado as coisas de Deus, estamos vivendo as coisas do mundo, e não podemos ser assim. Quando o Senhor falou, quando aqueles discípulos os fariseus indagaram ao Senhor e falaram: Senhor, como que você vai destruir esse templo e vai reerguer em 3 dias? O Senhor falava do templo dele, que era o corpo dele.
porque agora nós não fazemos sacrifício mais com animais, porque o próprio sacrificado foi Jesus Cristo. Ele que morreu por cada um de nós, para que possamos obter a salvação, essa salvação que está em nós, que a gente pode querê-la ou não, só depende de cada um de nós. Caríssimos irmãos, que possamos cuidar muito bem desse templo coração e esse templo que é a igreja, onde nós temos que ter o máximo respeito. Infelizmente as pessoas hoje estão perdendo o respeito pela igreja, estão querendo fazer tudo que não pode dentro da igreja. Então, meus irmãos, que possamos buscar o Senhor e ter conhecimento cada vez mais na Tua Palavra e cuidar desse templo que é o nosso coração, desse templo que o Espírito Santo vai habitar em nós e tirar tudo aquilo que não provém do espírito mau e colocar tudo aquilo e trazer nesse templo que é o nosso coração, esse Espírito Santo para transformar, para reavivar a nossa fé diante de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.